Gravar. Ok, agora já está. Então, Maria, como é que eu faço isso? Deixa cá ver. Está. Então, como é que eu faço isso? Primeiro, temos que escolher um tema, não é? Nós temos que saber daquilo que vamos falar ao nosso público. Temos que fazer traçar aqui um objetivo e planear o que vamos mostrar ao nosso público-alvo, não é? Conforme aquilo que estamos a trabalhar para o chamar, por assim dizer. Depois então vamos gerar curiosidade, não é? Para chamar a atenção e criar movimento para chegar a uma maior quantidade de pessoas. E por fim, lançamos o desafio. Mas vocês perguntam novamente, Maria, mas como fazemos isso? Muito simples. Nós vamos fazer isso através de publicações, certo? Publicações de posts, vídeos, lives, tudo isto para gerar então aqui o movimento e interesse das pessoas, um, e fazer-nos aparecer também para que fiquem curiosas, certo? Estão a entender, meninas? Sim? Muito bem. E mais uma vez, e vocês vão dizer assim: porra, a Maria hoje passa a vida a fazer perguntas. Então, Maria, mas onde vamos fazer tudo isto? Querem saber? Sim? Eu acredito que vocês já sabem, mas é sempre bom relembrar. Então, muito simples, em todas as vossas redes sociais. Ou seja, que é a vossa lojinha, onde fazem o vosso trabalho diário, não é? E que vai mostrar a toda a gente aquilo que vocês realmente estão a fazer. Então, aqui, através do Facebook, vocês vão fazer posts, stories, esqueci-me de colocar ali as lives, mas já sabem que o podemos fazer lá, não é? Vamos também fazê-lo através do Instagram, post, story, reels, também diretos, TikTok, quem tiver, publicações e lives. Sabem que podem trabalhar com todas estas redes sociais e muitas outras que vocês tenham. Certo, meninas? Fiquem atentas que não precisam ter apenas uma rede social nem duas, podem ter muitas mais para alargar o vosso público e chamar mais atenção, ok? Então eu vou dar-vos exemplos, alguns dos exemplos para vocês entenderem melhor, um, e para tirarem também aqui ideias e dúvidas de como eu fiz. Eu vou dar-vos um exemplo meu ao longo aqui da formação, ok? Combinado? Yes, muito bem. Deixem-me aqui andar um bocadinho para a frente. Muito bem. Então, eu comecei com, deixem-me fechar aqui que eu não estou a ver, este exemplo, que é o tema, não é? Nós temos que criar então o tema, nós já temos que ter tudo planeado quando lançamos o desafio. Então, nós vamos criar o tema. Um tema que seja chamativo e adequado ao público-alvo. Neste caso, também ao vosso trabalho e ao que vocês estão aí a trabalhar e a gerar nas vossas redes sociais. A ter atenção a isso. Não vão publicar uma coisa e estar a trabalhar outra, está bem? Aqui eu lancei um desafio que trouxe muitas mulheres que precisavam perder volume abdominal, não é? Eu trabalhei aqui só com mulheres. Atenção.
No entanto, isto alargou-se mesmo para quem tinha também que perder peso. Ou seja, eu lancei com um objetivo, mas trouxe-me outros relacionados com a barriga lisa, não é? Então, outros exemplos que eu tenho para vos dar para iniciarmos aqui antes de lançar o desafio, porque este foi o tema que foi lançado. Mas eu não o lancei logo. Eu gerei aqui curiosidade nas pessoas. E como é que eu fiz isso? Então, eu gerei aqui curiosidade e criei movimento. De que forma? Mesmo já tendo em mente, que vocês já podem ter em mente o tema que vocês querem, o objetivo que vão fazer. Mas eu criei aqui uma dúvida e eu pedi ajuda ao meu público. Criei aqui a curiosidade e o movimento quando pedi. Vocês estão a ouvir-me bem, certo? Quando pedi ajuda, criei aqui uma sondagem e votações em vídeo e posts para me ajudarem na escolha do tema. Então, eu escolhi o tema que eu queria, mas coloquei outro idêntico, ou seja, mais os títulos, para gerar então aqui curiosidade e movimento e pedi ao público para me ajudarem na escolha desse tema. Então, colocando aqui a sondagem como está nesta primeira imagem. Ok? Depois, eu fiz aqui, depois da escolha, eu comecei a lançar curiosidade, sem ainda mostrar qual era o tema, nem dizer, para, mais uma vez, para gerar então aqui a curiosidade e o movimento. Está a chegar, mas não coloquei nada, apenas isto, para chamar as pessoas. E depois, outro dia, isto não foi tudo no mesmo dia, atenção, eu fiz um por dia. Aqui, onde coloquei aqui a sondagem e as votações, eu fiz num dia e ao outro dia lancei já com a gerar a curiosidade que estava a chegar e depois a perguntar se já estavam prontas para saber o que vem aí, não é? Meninas, se tiverem dúvidas, estejam à vontade para falar, está bem? Mas estão a entender aquilo que eu quero transmitir, certo? Muito bem. Então, aqui vocês vão fazer como acharem melhor, mas o importante é que vocês apareçam o mais possível. E outra coisa, para quem tem grupos de apoio de FITES, também será importante lançarem lá o desafio que estão a promover, está bem? Dependendo do tema, então, aqui que escolherem e se estiver adequado a isso. No entanto, como quase todas nós trabalhamos o emagrecimento, dá perfeitamente para lançarem dentro do grupo de FITES e, aliás, até podem gerar, eu não coloquei aqui, devia ter colocado, podem gerar depois aqui uma mensagem personalizada para enviar a todas as vossas FITES atuais e antigas para chamarem para o desafio. De uma forma, claro, cumprimentando sempre, por exemplo, olá Maria, como está? Estou aqui a lançar um desafio, lembrei-me de si. E geram assim uma, uma mensagem personalizada, onde o cumprimento será separado porque o nome será diferente de cada uma, não é? E depois podem lançar igual para todas. E eu tenho a certeza que vocês vão aqui captar a atenção, não de todas, como é óbvio, mas de muitas delas e vão querer assistir ao desafio e mais ainda sabendo que ele é gratuito, não é? Façam tudo para gerar então aqui todo um movimento possível para chamarem as pessoas. Então, aqui temos um outro exemplo que será então aqui é que eu vou lançar o desafio depois de gerar a curiosidade, não é? E de chamar a atenção das pessoas, porque elas já estão em cima do acontecimento e estão a ver aquilo que eu irei colocar nos próximos dias. Isto aqui, até nos anteriores,
gerou-me aqui bastantes visualizações devido a isso, porque as pessoas queriam muito saber o que se ia passar, não é? Entretanto, lançamos então aqui o desafio em dias diferentes, não tem que ser necessariamente o post repetido, podem mudá-lo para que também não se torne tão maçativo para as pessoas e chame mais atenção, até porque se vocês aqui estiverem sempre, por exemplo, esta primeira imagem, a colocá-la sempre, sempre a mesma, mas com um texto diferente, as pessoas vão acabar por não ler, está bem? E então, se calhar, o melhor será mesmo fazer aqui tipos de posts diferentes para anunciar aquilo que se vai passar, criando também impacto, não só pelas imagens, mas pela descrição que vão deixar, ok? Aqui vai então gerar aqui a vontade às pessoas de quererem inscrever-se. E então, como eu estava a dizer, estes são exemplos de post e vocês vão fazer os mesmos posts para stories e reels, ok? Convém fazer os dois para lançar tanto de uma forma como da outra. Entendido? Há dúvidas? Tudo certo até agora? Pronto. Então, aqui criamos algum movimento dentro das imagens. Eu costumo colocar aqui, isto por minha experiência, vocês façam como acharem melhor para vocês, mas neste desafio, quando se trata de Reels ou Stories, eu gosto de criar aqui movimento dentro das imagens, está bem? Para chamar assim um bocadinho mais de atenção. Podem colocar música ou não, se quiserem. É a vossa forma de trabalhar é que vai contar, ok? Tudo certo? Então, temos aqui mais um exemplo importante que devemos ter em conta e fazer sempre, mesmo sem desafios. Então, aqui eu lancei o desafio em vídeo, aqui, este vídeo, até eu fiz na rua, para ser assim mais, como é que eu ia dizer, ficar, as pessoas se sentirem também mais à vontade, uma coisa normal, e também fazermos live, como esta imagem aqui, este vídeo que está aqui ao lado. É importante nós darmos a conhecer, porque além de criarmos então aqui este tipo de movimento para gerar um público mais alargado, as pessoas gostam de nos ver e de nos ouvir, certo? Claro que é bom colocar fotos, posts, isso tudo, mas também é muito bom fazer vídeos do que andamos a fazer ou lives, principalmente neste tema que estamos aqui a lançar um desafio e é muito importante mesmo atrair essa confiança das pessoas que estão a ver. Eles vão inspirar-se em nós, não é? O que vai fazer com que queiram estar mesmo no desafio e saber o que temos para lhe oferecer. Está bem? Vamos fazer isso, meninas? Eu quero ver depois quem é que vai querer lançar um desafio depois disto. Entretanto, temos aqui algumas ferramentas para dar início então aqui ao desafio. Já geramos curiosidade, movimento, lançamos o tema, e as pessoas começaram a entrar em contato e a pedir para fazer inscrição, não é? Mas temos aqui algumas ferramentas para dar início então a este desafio. Eu, pessoalmente, eu criei um grupo do WhatsApp, não é? Vocês podem criar no WhatsApp, no Messenger ou nos dois, mas eu acho que o aconselhável é mais no WhatsApp. As pessoas acho que interagem mais no WhatsApp e depois ficam ali os contactos e é uma mais-valia tanto para elas como para nós, não é? Vamos aí adicionar então as pessoas que se vão inscrever e é onde vamos colocar todas as informações até que
o desafio seja lançado e depois, após o desafio, também podemos continuar a usá-lo para outros fins, ok? E continuar o contato com essas pessoas. Podemos, aqui eu já falei anteriormente nas tais mensagens personalizadas que nós podemos criar para enviar a todas as fitas, não se esqueçam disso, é muito importante. Mesmo que vocês achem que elas não vão ver ou que já são muito antigas, vocês enviem na mesma, está bem? Não tem nada a perder. Depois, só depende da resposta delas, mas não se preocupem com isso. O importante é fazer o nosso trabalho. E, como eu fiz, eu vou dar-vos o meu conselho também. Às meninas que se inscreveram, peçam para trazer amigas, não é? Se tiveres uma amiga que se identifique, que queiras trazer para o desafio, que achas que se vai interessar, ou até mesmo só para assistir, vocês arranjem forma de elas trazerem mais pessoas também, além daquelas que se estão a inscrever com vocês. Tá bom? Ok. Então, depois passamos à formação em si, não é? Como lançamos aqui o desafio de 3 dias, nós criamos aqui uma formação. Criar, é importante vocês já terem criados, não é? Criado já tudo um esquema todo elaborado, com os tópicos que vão falar nesses 3 dias. Eu lancei aqui o desafio de 3 dias consecutivos, cada dia com um tópico diferente, mas sempre relacionado com o tema que eu lancei, está bem? Nem poderia ser de outra forma. Então, aqui tem que ser escolhido já anteriormente, a formaçãozinha já tem que estar feita, que é para quando terminar aqui as inscrições, começarmos logo então a formação. Como eu costumo dizer, as formações não precisam ser muito longas, mas para não se tornar maçudo para as pessoas, não é? Mas com qualidade, para que gerem interesse e elas queiram estar presente nos dias que se seguem. Está bem, meninas? Faz sentido para vocês? Muito bem. Então, nós sabemos aqui que muitas pessoas se vão inscrever e algumas até nem vão aparecer, mas isso não vai depender de nós. O importante é que nós fizemos o nosso trabalho, não é? E as pessoas que vão estar presentes é as que são importantes e é nelas que temos que nos focar. Não desanimem só porque não aparece a quantidade de pessoas que se inscreveu ou só, por uma razão qualquer assistiu à primeira e não assistiu às outras. Meninas, isto é um desafio e é para quem quer estar. São coisas que nós não conseguimos controlar. A única coisa que nós temos que fazer é o nosso trabalho e bem feito, ok? Nem que aparecesse só uma pessoa. Vocês se faziam só para essa pessoa. Vocês estão a ser profissionais, porque detrás de umas vêm outras, ok? Eu posso dar-vos o meu exemplo. No primeiro dia tive metade das meninas, no segundo já tive menos, mas vieram outras que não vieram na primeira, e na terceira no terceiro dia e último, também vieram mais ainda. Por isso, foi sempre uma mais-valia. Vêm umas, vão outras, trocam, não há problema. Estamos todos ali, ok? Entendido? Sim? Vocês estão aí muito caladinhos? Então, aqui. Entendidíssimo. Entendidíssimo, pronto. Espero que esteja a ser clara. Estou a explicar mais ou menos, não é devido àquilo que eu fiz, tá bom? É a minha experiência. Então, aqui no último dia de formação, que foi o terceiro dia do desafio, eu dividi as pessoas em 2 grupos, ok? Porquê é que eu fiz isso? Porque iam haver pessoas que só iam querer manter o peso e o volume, não é? E outras que iriam passar à frente e querer perder peso, certo? Então eu tive que dividir aqui as pessoas em grupos. E abrimos aqui também um espaço para falar dos programas de emagrecimento, principalmente para aquelas que iam ficar para perder peso e volume,
E neste caso vamos também dar-lhe a oportunidade de comprar aqui, ou seja, fazer a encomenda com um limite de tempo estipulado por nós e dar-lhe um desconto com esse tempo limite, para elas falarem o mais depressa possível connosco e assim comprarem se o desejarem. Ok? Aqui esta parte, vocês entenderam? Quero que eu explique melhor? Sim, pode explicar um bocadinho melhor. Tinha aqui uma questão da Ângela lá cima, não sei se estás a acompanhar o Ai, não comentário. consegui ver, peço desculpa. A Ângela perguntou: como preparaste a formação? Que tipos de tópicos usaste? Eu estava aqui a responder à Ângela que é muito importante nós primeiro olharmos para as nossas clientes, para as nossas FITs e percebermos o que é Exato, que nós mais ensinamos a elas, o que é que elas mais perguntam. Porque se essas perguntam esse determinado tipo de assuntos, as outras pessoas também têm dúvidas nisso. Mas podias falar agora aqui os tópicos que falaste exatamente, mas que não têm que ser os tópicos de todas nós. Tem que ser os tópicos exatamente. que cada uma se sente confortável a falar. Mas estás E a que o referir-te. público e a audiência, assim, os tópicos, deves ter falado, por exemplo, da questão da água, da Ah, questão ok, os tópicos que eu da utilizei na redução dos alimentos formação. Pois, pró-inflamatórios. Imagino que tenham sido coisas relacionadas com prisão de ventre, não sei. exatamente, ou Devem ter sido seja, tópicos desse género. eu poderia ter, realmente poderia ter colocado isso aí, sobre a formação e os tópicos que eu utilizei. Eu utilizei 3 tópicos que eu acho essenciais aqui, eu até depois até os publiquei em Corrocel, os mais importantes dos 3 dias, publiquei nas minhas redes sociais. Mas então, o primeiro dia eu optei por falar na hidratação, de como ela é importante não só para a saúde, mas para o nosso dia a dia e também para nos ajudar aqui com a retenção de líquidos, com o inchaço, porque eu estava aqui a focar-me mais, como eu lancei aqui o tema barriga lisa, na barriga, não é? No entanto, estes tópicos estão direcionados também para as pessoas que querem perder peso, embora eu os direcionei um pouco mais para a zona abdominal, mas sempre com a intenção de englobar tudo. Então, eu falei na hidratação, nos seus benefícios, no que ela ajuda durante, então, aqui a perda de volume. No segundo dia, eu falei dos alimentos processados. Uh, Nos alimentos processados e aprender a ler os rótulos, não é? É muito importante terem atenção aos alimentos processados que ingerem, quais são as causas de se alimentarem muito desses processados, o pegarem e não lerem os rótulos, olhando apenas para o pacote e só porque diz light, diet ou natural, pegam e levam. E realmente nessa formação eu falei muito também da máscara que muitos dos pacotes estão mascarados, não é aquilo que diz. Por isso é importante lermos a lista dos ingredientes, não tanto as calorias, mas a lista dos ingredientes para sabermos o que eles contêm, porque vocês sabem que existe ali muitas gorduras com nomes escondidos, açúcares, essas coisinhas todas, que aqui vão fazer com que o organismo fique bastante inflamado, o que gera também aqui um grande volume abdominal, não é? Inchaço. No terceiro dia, eu falei sobre. Deu-me uma branca, peço desculpa, peço desculpa. Isto não devia acontecer. Terá sido sobre a questão do intestino? O descanso, Ah, o descanso. foi Mas isso, também o podia ter descanso. sido a questão do intestino, porque como é a zona abdominal, às vezes o facto de estar com Exato. prisão de ventre Na também parte incha, do não é? intestino, eu falei um bocadinho tanto na hidratação como nos processados, porque eles são pobres em fibras, não é? E prejudicam o intestino. E também falei no descanso, também um bocadinho sobre isso. Aqui o descanso, ter um sono descansado e dormir as horas necessárias, o que muitas vezes causa o aumento de peso e o aumento de volume. Falei também do stress, dessas coisinhas todas do sistema nervoso que influenciam muito aqui
no aumento de peso. Eu depois até dei uma formação sobre isso e talvez mais tarde, quem sabe, eu a volto a dar até para vocês todas, se assim quiserem, está bem? Sobre essa formação que eu dei nos 3 dias aqui do desafio, ok? Hum, Uh, eu acho que é importante, Maria, explicares que o último dia até focaste mais, ou melhor, foi tipo o culminar dos outros dias todos, porque depois tu estavas aqui a explicar que dividiste em 2 grupos, mas acho que aqui exatamente. acabou por ficar um bocadinho confuso. É isso que eu ia É, dizer. Então, e foi aí, nesse último dia, que eu dividi em 2 grupos, não é? Porque eu tinha lá pessoas que só precisavam das dicas para manter o peso e manter a barriguinha lisa, não é? E haviam outras pessoas que realmente precisavam perder. E então, por isso é que eu o dividi aqui em 2 grupos, ou seja, entre as pessoas que precisavam manter e as que precisavam fazer o programa. Tanto que eu falei na questão, falei que, entretanto, aqui as que precisavam apenas manter, eu dei o conselho de praticarem os hábitos que eu lhe aconselhei e acompanharem-me nas redes sociais para outras dicas que eu vou dando. Enquanto há outro grupo que precisava perder peso, eu direcionei para um formulário, por assim dizer, uh, para elas preencherem e então, a partir daí, tipo, entre aspas, um diagnóstico, não é? Que teria que ser feito a cada uma delas, para depois partir então aí para o programa de emagrecimento, para fazerem o programa de emagrecimento, ok? Até aqui está compreendido? Vocês façam perguntas. Pronto, entretanto, abri um espaço para falar então sobre os programas de emagrecimento. Não falei deles em si, mas para as pessoas que precisavam, o que era necessário para partirmos para os programas de emagrecimento, como o diagnóstico, falarmos em privado, essas coisinhas todas, está bem? E depois também deixei claro que aqui nós falávamos, também depois apresentaria o programa mais indicado a cada pessoa, ok? Mas isto eu falei que devia ser feito em privado com cada uma que quisesse saber mais sobre os programas. sim, e também na altura chegaste ao apresentar o programa, chegaste ao apresentar o programa, não, apresentar a solução Sim, quando elas fizeram o diagnóstico, melhor. Quando apresentaste que elas podiam vir a fazer o diagnóstico, certo? Para iniciar o programa, tu disseste logo que quem aderisse ao programa teria então aqui um desconto. lá está, era este o último Foi nesse bocado. tópico que eu ia falar, sim. Obrigada, Iana. Foi nesse espaço, se calhar eu confundi aqui um bocadinho e por isso vocês não estavam a entender, e foi então neste espaço que eu coloquei então aqui a compra do suplemento. Quem estivesse interessada em fazer o diagnóstico e quisesse falar comigo, eu dei-lhe o dia depois da formação, todo o dia, para entrar em contato comigo uh, para fazermos o diagnóstico e caso então quisessem comprar o programa, teriam esse limite de tempo que seria até ao final do dia, assim como teriam direito a um desconto por estarem naquela formação, ok? Vocês aqui já sabem que esse desconto é o desconto de primeira encomenda, toda a gente tem direito a ela, mas vocês podem usar isso na formação que eu usei. Isto tem um limite de tempo, é só um dia. Neste dia vocês têm que falar comigo e têm direito a tanto de desconto. Ok? Perceberam? Dúvidas? Deixa-me cá ver aqui os comentários, que eu não estava a ver. Como é que te sentiste no final destes 3 dias? Como é que eu me senti no final destes 3 dias? Olha, eu vou ser sincera com vocês, que é para vocês perceberem que isto não é só assim e pumba, já está, não é? Não é. Primeiro, antes de começar, gerou-me uma grande ansiedade. No primeiro dia estava um bocadinho nervosa, tentei não mostrar, e no final, no terceiro dia, para mim foi pouco, porque eu queria mais.
Foi uma sensação muito boa, porque eu adorei estes 3 dias que fiz a formação do desafio e estou com vontade de lançar outro. Mas Mais perguntinhas. é importante estás a partilhar isso porque é necessário as pessoas que nunca fizeram algo do género perceberem que quando nós estamos a preparar-nos para subir de nível, ou seja, o que é o subir de nível? É, nós estamos num determinado nível e queremos ir para outro nível. E aqui neste caso o nível era, não fazia desafios online, não fazia formações online e quer começar a fazer formações online. Porque quando ela começa a querer fazer a primeira, ela depois sobe de nível e reparem, já está a dizer que quer fazer mais. Então, este subir de nível dá sempre aquela ansiedade. Porquê? Porque nós estamos a sair da zona de conforto. E Verdade. como estamos a sair da zona de conforto, nós vamos sentir esta ansiedade, inclusivamente vamos ficar atrapalhadas no primeiro dia. E isso dá vontade, às vezes, de nós desistirmos e deixarmos de fazer, mas é nós continuarmos a persistir e a manter a serenidade e a tranquilidade, que depois, no segundo dia, torna-se mais fácil, e no terceiro dia, nós sentimos missão cumprida É e verdade. vontade de fazer outro. Por isso, É aquilo que isso. vocês têm que pensar hoje, daquilo que a Maria aqui partilhou, não é fácil para ninguém. Não pensem que só porque a Maria veio aqui partilhar convosco o processo dela, que é uma situação fácil. Não é. Não é. Não é. Eu tive, é assim, eu posso dizer, pronto, eu lancei, não é? Com um bocadinho de medo, é normal. Eu estava mesmo a sair da minha zona de conforto. Tenho que vos dizer que nunca tinha lançado um desafio assim. Pronto. Saí da minha zona de conforto e lancei com um bocadinho de medo. E eu depois de lançar, só a curiosidade e para me ajudarem no tema, eu pensei assim: meu Deus, nunca me fui meter. Mas eu não sei, isto deu-me um ânimo diferente, porque eu comecei a fazer as coisas e cada dia que fazia, mais vontade tinha de fazer. Comecei a preparar logo tudo. Eu posso dizer que mesmo esta formação, eu comecei logo a prepará-la de início, porque eu já sabia que iria fazer. E então, cada coisa que eu fazia naquele desafio, eu ia colocando aqui, para depois me orientar para fazer a formação. E estava-me a dar um prazer que vocês não imaginam. Apesar do medo, eu estava a gostar do que estava a fazer. De verdade. Eu vou só aqui terminar só este último tópico e depois abro aqui uns minutinhos para dúvidas. Pode ser? Sim? Então, aqui com este desafio, que era o que eu queria terminar, com este desafio, além de vocês estarem a ajudar pessoas que precisavam de dicas importantes para manter e prevenir o aumento de peso e volume, assim como também vai ajudar a nível de saúde, porque nós sabemos aqui que tudo que se trata de aumento de peso e de volume, de inflamação, tudo tem a ver com saúde, não é? Nós ajudamos, por isso é que está aqui a ajuda, ajudamos as pessoas. Outras ficaram clientes porque precisavam mesmo de ajuda para emagrecer e perder peso e volume, o que gerou aqui, no final, as vendas com os programas, porque, queiram ou não, nós estamos a vender, não é? Ou seja, daqui, daí eu ter posto como título, teres feito um desafio gratuito e ganhares dinheiro com isso. Perceberam? Muito bem. Maria, uma pergunta. E se não tivesse ninguém se inscrito no desafio que terias feito? Eu fazia para mim, porque eu tinha tudo preparado. E então eu já tinha pensado nisso. Eu vou fazê-lo para mim e até eu vou gravar. Eu não gravei nenhum dia do desafio. Não era que eu não quisesse, mas esqueci-me. É porque não tinha que ser gravado, não é? Então, eu acredito que mais para a frente eu irei voltar a fazer, talvez mude ali algumas coisas e até o irei fazer até já para clientes meus. Mas acredita que eu ia fazê-lo na mesma, E é mesmo que importante, não tivesse.
Sim, E é sim, importante que se digam, mesmo aqui em relação ao que a Ângela estava aqui a partilhar, um dos bloqueios da Maria também era muito esse. Eu não sei se ela quer partilhar isso, mas era um bocadinho por aí. Era se ninguém aparecer e não sei o quê. Mas a realidade é que ela levou isto tão a sério. Quando ela decidiu fazer, ela ainda não tinha os barnas lançados e já pois tinha o é. primeiro dia da formação completa. Aliás, ela mostrou-me o primeiro dia da água a dizer-me assim: Ai, Ana, preciso da tua ajuda para tu veres se é preciso alguma coisa para melhorar. E eu cheguei lá, vi a formação e disse assim: Queres adicionar o quê? Estava tudo. Está ótimo. Ela, não, ela própria não acreditava nela. Mas É era aquilo que ela verdade. estava a dizer. Mas Depois também vocês. Sim, posso diz. É por isso confidenciar que eu aqui. digo que o teu maior bloqueio tem relação com o teu propósito. E o propósito da Maria é ensinar. Sim, porque eu sinto muito bem ao fazer isto. Sinto-me nervosa porque nota-se às vezes na minha fala e Mas não parece se nota nada. ai, e às vezes parece que bloqueio um bocadinho, mas realmente é uma coisa que eu adoro fazer e sinto-me muito bem ao fazê-lo. Ah, pronto, eu acho que cada dia que for passando e eu for fazendo mais e mais, vai melhorar mais ainda, claro, e eu mais satisfeita vou ficar. E aqui, E mais pessoas vais ajudar. exatamente, é isso mesmo. Fiquei muito contente porque dentro das pessoas que se inscreveram, novas, porque, claro, eu tive aqui pessoas, meninas das que estão aqui que também participaram, mas vou falar mais especificamente das novas que se inscreveram. A média foi boa, mesmo para vender os programas. Foi muito boa. E mesmo se ninguém comprasse, estava tudo bem na mesma. Porque eu senti-me Ali- realizada ao fazer isto. Aprendias a melhorar para a próxima. É isso mesmo, é isso mesmo. Aliás, tu até podes partilhar que das meninas novas tu tiveste 100% de aderência. Sim, 100% de aderência. Essas meninas novas estiveram sempre de princípio ao fim. Não falharam um dia nenhum. Não, e mesmo a nível dos programas. Ah, Foi sim, 100% ou foi 90%? foi 100%. Das 100%. novas adquiriram o programa, não Sim, foi? sim, 100%. É uma boa prova de que as pessoas compram a quem têm confiança, É, a sem quem lhes dúvida, mostra confiança. sem dúvida. É que foram coisas muito simples que eu falei e que toda a gente conhece praticamente, que eu falei nesses 3 dias, mas houveram ali pequenos pontos que lhes chamou a atenção e elas até nem sabiam, não é? Como, por exemplo, na parte dos processados em que eu falei para terem atenção aos alimentos diet, aos alimentos 0%, light, e elas ficaram assim um bocadinho coisa, mesmo com a água, com o descanso, houveram ali certos pontos que lhes chamou muita atenção. E por isso é que também as fez querer continuar e ver estar esses 3 dias seguidos. Embora, lá está, foram coisas muito simples e que nós basicamente todas sabemos, só temos que colocar um bocadinho mais de informação, mas que para mim foi como se eu estivesse a ensinar algo muito à frente, porque senti-me realmente inteligente. Uma expert, um especialista. É, Porque é às isso É, vezes nós é, mesmo. pensamos que toda a gente sabe aquilo que nós sabemos. Só que nós e estamos tão enganados, desculpa lá, Ana, só que nós estamos tão sim, enganados de pensar que os outros sabem aquilo que nós sabemos, que não fazemos a pequena ideia do impacto que nós podemos ter na vida de uma outra pessoa só por lhe ensinar a ler os rótulos. é Sem verdade. dúvida nenhuma. Olha, essa foi uma questão que elas ficaram muito interessadas. Foi a ler os rótulos, que nunca imaginavam. E é muito simples, numa formação destas, nós criamos uma